Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, estamos chegando já no final de junho, né? Entramos já daqui a pouco na segunda metade do ano. Realmente o ano corre, vamos aproveitar, né? Vamos refletir sobre o que está acontecendo e principalmente esse ano, que esse ano vai ser um momento, o que eu disse, o período mais importante deste país enquanto república vai acontecer esse ano. Nós vamos definir que futuro queremos para nós, para nossos filhos. Então essa é uma coisa importante. O presidente Roosevelt já dizia o seguinte: como nós não podemos preparar o futuro para nossos jovens, temos que preparar os jovens para o futuro. Então nós temos que questionar essas coisas. Eu estou muito feliz porque o Brasil parece que, ao contrário do que diz o nosso hino, deitado eternamente em berço esplêndido, nós começamos a acordar, a discutir o futuro do país e a ver aqueles que querem um futuro brilhante para nós, um futuro abençoado, e aqueles que querem o nosso inferno. Nós sabemos quem quer isso e quem quer aquilo. Então esse vai ser um ano de muita reflexão. E nós temos que refletir sobre várias coisas. Por isso que está aqui conosco hoje a Simone Messias Enviada Zanella. Simone, muito prazer te conhecer pessoalmente e saber dessa tua função toda na sociedade, que é na questão da área de segurança pública, né? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no teu programa, Silvio, um programa tão assistido, tão comentado, não é? E é isso mesmo, assim, eu tenho aí uma experiência de 30 anos na área da segurança pública. Ela é mestre em serviço social, docente no Ministério Público e assistente social forense. Dá uma experiência muito grande isso, né, Simone? Docente no Ministério da Justiça, junto ao Departamento Penitenciário Nacional. Perfeito. E o meu trabalho sempre foi como assistente social e professora nesta área, que é a área penitenciária. Perfeito. Bom, nós sabemos, né, eu que trabalho nessa área de economia, professor de economia e tal, muitos investimentos vieram para o Brasil. No Brasil, uns tempos atrás, e tal, tinha mais segurança pública, segurança jurídica, segurança econômica e tal. E esses três tripés, eles são fundamentais para o desenvolvimento econômico, né? Por exemplo, sem segurança pública, nós não podemos ir a nada. Por exemplo, eu tive um tempo atrás em Santa Catarina, num encontro com empresários que estavam querendo investir em Santa Catarina. E eu vi muitos deles, Simone, e quero a tua opinião sobre isso, dizerem o seguinte: tudo bem, o Brasil tem uma certa, antes desse STF aí, uma certa estabilidade jurídica, dá uma certa segurança, tem liberdade econômica, está começando mais e tal, mas carece da segurança pública. E alguns empresários diziam o seguinte, assim, as nossas empresas têm dificuldade de vir para o Brasil porque tem que trazer seus executivos e suas famílias. E essas famílias não querem vir para o Brasil, porque correm risco de vida em função da segurança pública, que é o que é no Brasil. Qual é a tua avaliação? Minha avaliação é que, com certeza, a falta de segurança pública, a tão dita sensação de segurança pública. Além de nós termos segurança pública, nós precisamos ter a sensação que estamos seguros. E essa sensação de segurança e a própria segurança pública, ela inicia lá no sistema prisional. Porque, veja bem, Silvio, no Brasil, na Constituição Federal, o sistema prisional não é tido como um órgão de segurança pública. Por incrível que pareça, coisa, né? O sistema prisional não é tido como um órgão de segurança pública. Visto isto, nós observamos que em vários estados ele não está vinculado à Secretaria de Segurança Pública, como no atual governo do estado do Rio Grande do Sul, o sistema prisional ele está vinculado à Secretaria de Justiça. Mas ele já esteve vinculado à Secretaria de Segurança Pública, né? Isso foi uma mudança que aconteceu, se não me engano, o Rigoto, se não me engano. Não, aconteceu agora, nesse governo. Agora, nesse governo, né? Nesse governo. E isto, assim como professora desta área, como estudiosa da criminologia, ao meu ver, é ruim.
Nós deveríamos fazer uma mudança constitucional, porque se fala em tantas mudanças, em tantas reformas constitucionais, PEC, né? Tantas PECs, e eu vejo que o sistema prisional, que o Congresso Nacional deveria propor que o sistema prisional passasse a ser um órgão de segurança pública. Porque imagine você, hoje, se ter uma rebelião no Presídio Central de Porto Alegre e esses homens invadirem o centro, né? O centro do poder do Estado, digamos, Assembleia Legislativa, Palácio, Piratini, né? O que seria? Seria um caos. Então, o sistema prisional, além da segurança pública, nós temos uma série de outras questões, por exemplo, na área da saúde, pandemias, endemias, nós temos que combater no sistema prisional. Então, quando nós tratamos desse tema, Silvio, que muitas vezes somos criticados, você gosta de preso, você gosta de bandido, você defende bandido. Nada disto, nós defendemos a sociedade, porque o familiar que entra lá dentro do presídio, se tem uma infecção, uma doença infecto-contagiosa, esse familiar vai estar na comunidade, vai estar lá na igreja no seu lado, ao seu lado, vai estar na lotação, vai estar no Uber. Então, é uma questão de segurança pública no amplo sentido da palavra segurança. Não é? E nós precisamos ter essa atenção e, como tu falaste, nós temos que trabalhar com as crianças, com os jovens. Aonde estão nossos jovens? Nossos jovens ou estão desempregados ou estão encarcerados. E quem está sendo a força de trabalho do país? Pessoas acima de 40 anos, na maioria. Na maioria, nós, que somos acima de 40 anos, estamos gerando economia, gerando riqueza e continuamos trabalhando. Por isto, há necessidade desse olhar, desta atenção, porque a saída não é construção de novos presídios. Na verdade, o que tu defendes assim, é uma coisa natural, um mínimo de dignidade para o preso que está lá, até porque tem-se esperança de que ele, ao sair, ele volte a se inserir na sociedade. É possível, tu tens essa experiência de recuperação do preso? Tenho essa experiência, até porque eu estive cedida para o Tribunal de Justiça para implantar um programa chileno chamado Voltar a Confiar. Esse programa chileno, ele tem o objetivo de atender o egresso do sistema prisional, a pessoa em liberdade condicional. Porque na justiça brasileira, quem está em liberdade condicional, essa pessoa fica totalmente desassistida pelo Poder Executivo. Ela não tem um encaminhamento para o trabalho, ela não tem um encaminhamento para organizar a sua documentação civil para ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes ela sai doente do sistema prisional e não consegue retornar à questão produtiva do país. Ela não tem, sem documentos, muitas vezes doente, sem nenhum recurso. Sem referência familiar também, muitas vezes, né? Sem referência familiar, muitas vezes sem endereço. Então, sai do sistema prisional e vão morar na rua. Que tipo de perspectiva econômica, financeira... Estabilidade emocional e todas essas coisas, né? Exatamente. E uma coisa, Simone, essa tua experiência, eu estou apreciando muito, assim, eu acho que realmente tu está tocando coisas fundamentais, né? Que são essas questões do relacionamento, né? Do preso com a sociedade com o preso. Até que ponto existe ainda um preconceito do mercado de absorver egressos do sistema prisional? A pena, em todos esses anos que eu tenho ouvido muitas pessoas, familiares, mães, avós e os próprios apenados, eu tenho a convicção do que eu vou te dizer, do que eu vou dizer para os telespectadores, a pena, ela não termina com a sentença. Infelizmente, a pena privativa de liberdade, ela não acaba com a sentença. Porque o indivíduo, ele ganha sua guia de soltura, mas ele jamais deixará de ser
um ex-presidiário. O indivíduo pode ter 3º grau completo. Dificilmente, salvo raras exceções, ele retornará à sua profissão de origem. Porque o preconceito, ele impera. Ele impera tanto no indivíduo que cometeu o delito, quanto na sua família. E aqui nós podemos falar também no pensamento cristão, aonde fica o pensamento cristão também na questão do perdão. A né? misericórdia, do perdão, né? Como é que tem sido o desenvolvimento das igrejas dentro dos presídios? Eu sei de trabalhos, principalmente as igrejas evangélicas, né? Tem um trabalho muito forte no presídio em todo o Brasil. Isso aí ajuda muito o presidiário, né? Outro dia eu vi uma entrevista, se não me engano, no Rio de Janeiro ou São Paulo, de um diretor da penitenciária, diz que desde que as igrejas evangélicas chegaram lá dentro, a igreja católica também faz, de certa maneira, alguma coisa, as igrejas cristãs, mas desde que essas igrejas chegaram lá dentro, o clima mudou no presídio. Isso ajuda? Com certeza ajuda, e além digamos assim, uma boa vontade, uma colaboração das igrejas evangélicas, isso é um direito previsto na Lei de Execução Penal. Faz parte das 5 assistências aos apenados previstos na lei de execução penal. E nós temos muitos apenados recuperados, principalmente drogaditos, que se recuperam graças a essa intervenção da Igreja Evangélica. Inclusive, a Igreja Evangélica assiste aos familiares que estão na rua. Né? E isso faz com que haja uma ruptura no alcance do crime organizado em relação a essas famílias. Porque se o Estado, de alguma forma, de forma direta ou indireta, não cuidar desses familiares... Está ausente, né? O crime organizado, ele abraça essas famílias, ajuda na manutenção, e isso prorroga o relacionamento de quem está lá cumprindo a sua pena junto ao crime organizado. Por isso, Silvio, assim, eu como assistente social, o meu compromisso com a assistência social no nosso estado e no nosso país, quanto maior for a assistência social, quanto mais as políticas públicas, tanto de assistência social quanto de saúde, menor será o poder ofensivo das facções criminosas. Perfeito. Simone, olha, eu fiquei muito feliz de te trazer aqui, vem mais vezes, eu vou te convidar mais vezes, porque eu acho importante trazer esses assuntos, porque na verdade são assuntos epidérmicos, né, entre nós e esse segmento da sociedade que está desprovido da liberdade e está lá pagando a sua pena, mas que precisa também do nosso amparo e precisa também ter a perspectiva, né, de ter um futuro melhor para ele e para sua família. Acho interessante isso. Venha mais vezes. Obrigado pelas tuas informações e pelo conteúdo que passou para todos nós. Obrigada, fico à disposição do programa e sempre nessa perspectiva de que a gente possa desenvolver o nosso estado, que essas pessoas possam descobrir habilidades profissionais e que usem a sua inteligência e o seu potencial para o bem, que essas pessoas possam efetivamente se recuperar e nos auxiliar. Perfeito. Para concluir, mas eu quero que esse assunto nós venhamos a tratar mais detalhadamente numa próxima entrevista. Tu é a favor ou contra o trabalho do preso, do prisioneiro no presídio? Totalmente a favor. Perfeito. Totalmente a favor. O trabalho e a capacitação profissional. Porque a partir do trabalho ele pode, inclusive, se libertar lá, né? Ter reencontrar o seu caminho, não é isso? Com certeza. E usar essa inteligência... Isso é uma coisa importante para uma próxima entrevista. E usar essa inteligência para o bem e para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso Brasil. Perfeito. Simone Messias, a enviada Zanella. Obrigado, Simone. Um grande abraço. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.